Hebreus capítulo 10, versículo 19. Nós vamos ler do verso 19 até o 31. Hebreus, verso 19 ao 31. Nós vamos dividir esse texto como já está dividido aqui pelos tradutores. Eles dividem muito bem o texto em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre a busca que nós devemos realizar em relação à presença de Deus por meio de Cristo. E na segunda parte, nós vamos ver o perigo de vivermos deliberadamente no pecado. Na verdade, uma coisa exclui a outra. Se eu busco a presença de Deus e vivo nessa busca constante de sua presença por meio de Cristo, é evidente que não viverei deliberadamente no pecado, ou intencionalmente no pecado. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, para que o Senhor nos ajude, para que a nossa vida cristã, ela seja uma vida que, embora nós tenhamos muitas falhas, ela possa crescer para a glória do nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Eu tenho muitos pecados e muitas falhas e preciso muito do Senhor. Mas esse texto, ele serve de alento, ele serve de consolo, porque eu sei que apesar das minhas falhas e dos meus erros, o sangue de Jesus é poderoso para que através desse sangue eu possa entrar na presença de Deus e receber dele graça suficiente para ser purificado e viver para a sua glória. Então, leamos o texto, né? O ideal seria ler a partir do verso 1, mas aí fica muito longo. Vamos ler a partir do verso 19 de Hebreus 10. Diz assim o texto, depois de sua Bíblia aberta. Tendo, pois, irmãos, coragem, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí Ele vai nos dar algumas ordens. Primeiro, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Segunda ordem, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Terceira ordem, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quarta ordem, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, o dia do juízo, se aproxima. E aí vem a segunda parte. E a segunda parte está relacionada a essa primeira. Veja que é uma consequência. E aí ele vem dizendo por quê, ou seja, por que nós devemos, primeiramente, aproximarmos de Deus, guardarmos firme a confissão, considerarmos uns aos outros, não deixarmos de congregar. Por quê? Ele diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, ou seja, que pisou aos pés, que desprezou quem? Que desprezou o Filho de Deus
e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, e aí ele cita o final do Cântico de Moisés, lá em Deuteronômio, dizendo: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Quem está falando é Deus. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Que o Senhor nos ajude a ouvirmos a sua voz nesta noite. Como eu já falei, irmãos, o tema da nossa mensagem é: busquemos a presença de Deus e não vivamos intencionalmente no pecado. Busquemos a presença de Deus e abandonemos a vida de pecado. Não vivamos intencionalmente nos pecados dos quais o Senhor já nos resgatou e já nos revelou que eles são contrários à sua vontade, que mancham a sua santidade e que nos fazem inimigo deles. O texto começa, irmãos, com uma relação com que o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem foi, vinha falando antes. Na verdade, nós podemos dividir Hebreus em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até justamente o capítulo 10, verso 18, que é a parte doutrinária. A parte doutrinária de Hebreus, no qual o autor vai provar por muitos textos do Antigo Testamento e pela própria obra de Jesus, ele vai provar que Cristo é superior a todas as coisas. Ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento que apontavam, que conduziam para Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai mostrar que Cristo é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, porque Ele é o sumo sacerdote que faz um sacrifício uma vez por toda, enquanto os outros sacrifícios aconteciam diariamente e não eram capazes de purificar plenamente o coração dos adoradores. Mas em Cristo não, todo aquele por quem Cristo entrega a sua vida e derrama o seu sangue é verdadeiramente e plenamente purificado dos seus pecados, é perdoado dos seus pecados. Então, nesse capítulo 10, ele está terminando essa parte doutrinária e ele está mostrando aqui que a obra de Cristo, o seu sacrifício, que é feito uma vez por todas, ele é superior a todos os outros sacrifícios e ele é eterno. Então toda a parte doutrinária de Hebreus, ela se encerra claramente no versículo 18 do capítulo 10. E aí no verso 19, é como se o autor dissesse: e agora? O que é que nós devemos fazer? Nós que somos crentes, nós que conhecemos a Cristo, nós que tivemos a revelação do Evangelho e que sabemos que Ele derramou o seu sangue por nós, que Ele entregou a sua vida por nós, que Ele morreu a nossa morte, que Ele foi punido pelo Pai em nosso lugar. A ira de Deus, que é destinada a todo pecador, foi derramada sobre o seu Filho, que assumiu o lugar dos pecadores, para que esses pecadores recebam dele a sua justiça, o seu perdão, a sua vida, a sua salvação. O que é que nós devemos fazer com toda a verdade, com toda a revelação do Evangelho que nós temos recebido? E aí ele começa aqui no verso 19, dizendo o que nós devemos fazer. A primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é buscar a presença de Deus. Mas buscar a presença de Deus com ousadia. E ele vai nos dizer por que nós devemos fazer isso. Porque agora nós temos acesso perfeito, acesso livre a essa presença. Eu não sei se todos aqui já leram a Bíblia, mas devem ter um pouco de conhecimento do Antigo Testamento. Vocês sabem que Deus, Ele começou a se revelar ao homem e revelar o seu plano de salvação, a condição do próprio homem diante de Deus, e o que Deus exige do homem, Ele começa a revelar durante um processo histórico muito longo. E dentro dessa revelação,
e desse plano de salvação, ele escolhe uma família, para que dessa família venha aquele que vai assumir o nosso lugar e que vai ser o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Ele faz a primeira promessa lá em Gênesis 3,15, a Adão e a Eva, dizendo que virá um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Mas esse descendente será vencedor. Depois ele chega para Abraão e diz que Abraão, mesmo sendo velho, tendo 75 anos, sua mulher sendo idosa, sendo estéril, ele faz uma promessa maravilhosa e diz que da descendência de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas pelo descendente. Paulo vai dizer que esse descendente é Cristo, em Gálatas capítulo 3, verso 16. É Cristo que virá dessa família e que será bênção para todas as famílias da terra, para todos os povos da terra. Ele é o Salvador. E aí a coisa continua. Essa família se torna uma nação escrava do Egito. Depois Deus levanta um libertador chamado Moisés. E através desse libertador, Deus faz com que essa nação lhe conheça mais plenamente, lhe dá leis, lhe faz novas revelações, e aí continua todo o processo, tanto de revelação do próprio Deus, da própria realidade do povo, como também do plano de Deus para esse povo, para o seu povo, que é a salvação desse povo. Irmãos, o plano de Deus para o seu povo durante a história se resume na seguinte frase, que o próprio Apocalipse termina com ela: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Na verdade, essa frase resume o plano redentor. O propósito de Deus da salvação é que Ele seja o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo. O propósito da criação é esse. Era isso que Ele queria de Adão e Eva. Só que Adão e Eva, eles caíram em pecado, foram afastados da presença de Deus. E Deus vai tratar durante toda a história, se revelando e gerando redenções periódicas, para redenções que apontavam, alianças também que apontavam para a verdadeira aliança, a nova aliança, e para a grande redenção que aconteceria no futuro através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Todos os cordeiros do Antigo Testamento apontavam para Ele como Cordeiro de Deus. Todas as redenções e salvações do povo de Deus no Antigo Testamento apontavam para a grande salvação de todos os povos que acontece na pessoa de Jesus Cristo. Então, o autor de Hebreus, ele vai mostrar agora, nós que tivemos a revelação do Salvador, nós que conhecemos a Cristo, nós temos agora, irmãos, uma liberdade de entrar na presença de Deus como nunca houve. Dentro dessa revelação, era onde eu queria chegar, quando Deus começa a se relacionar com o povo de Israel como nação, ou seja, da família de Abraão se torna uma nação, e Deus começa a se revelar, Ele dá ordens para que esse povo aprenda a cultuá-lo e a adorá-lo. E Deus é muito claro naquilo que Ele faz. Ele manda construir um tabernáculo. E esse tabernáculo tem repartições. Esse tabernáculo, ele tem um átrio, ou seja, a parte externa dele. Esse tabernáculo, ele tem algumas peças que vão servir para sacrifícios, para purificações. Esse tabernáculo, ele vai ter um lugar, um primeiro lugar dentro dele, que é chamado de lugar santo, onde havia os pães da proposição em cima da mesa, representando a providência de Deus de alimento para o seu povo, ali no deserto. Vai ter um candelabro que ilumina aquele lugar que é escuro, são tendas, uma em cima da outra, e vai ter um véu que divide esse primeiro lugar para um segundo lugar que é um pouco menor, chamado do lugar Santo dos Santos, onde havia uma arca, e essa arca representava a presença de Deus, onde Deus descia pelo menos uma vez por ano para consumir o sangue que era derramado ali em favor de toda a nação de Israel, que o sumo sacerdote, representando essa nação, sacrificando animais, levava e aspergia 7 vezes sobre esse lugar, sobre a tampa dessa arca, chamada de propiciatório. Eu não vou entrar em detalhes porque ficaria muito longo, mas o que eu quero que vocês entendam é que esse tabernáculo
com esse véu, onde tinha um lugar santo dos santos, onde ali Deus estava presente, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo ficava sobre aquele lugar na peregrinação do povo no deserto, mostrando que Deus estava ali no meio do seu povo e que o seu povo deveria andar em santidade diante dele. E que o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez por ano, só tinha acesso somente ele, uma vez por ano, representando o povo para derramar o sangue, para que o povo fosse perdoado pelos seus pecados. E aí o que acontece? O autor de Hebreus, ele pega essa história e ele diz: irmãos, o que aconteceu agora foi o seguinte: essas coisas que aconteceram no passado, elas eram sombras de uma realidade futura. Vejam aí no capítulo 10, por favor, versículo 1, e leiam comigo. Capítulo 10, verso 1 de Hebreus. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Vá adiante. Leia comigo agora o versículo 5 de Hebreus 10. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. O texto está falando que tudo apontava para a formação de um homem, de um Deus homem, que é Cristo. E aqui ele diz o seguinte, verso 6, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, citação do Salmo 40, eu disse, aqui, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, não, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante o quê? Não a oferta de animais, mas somos santificados, purificados, temos um coração novo, uma vida nova, nossos pecados são perdoados. Por quem? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ele está falando do passado, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover os pecados. Jesus, verso 12, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, aquele que morre, ele ressuscita ao terceiro dia e está vivo e reina para provar que o seu sacrifício foi aceito e jamais poderá ser repetido, porque ele foi aceito plenamente por aqueles que são pecadores, e todos que se aproximam de Deus, através do sangue, do sacrifício do Filho, que é Jesus Cristo, são plenamente perdoados pelos seus pecados. Verso 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Ele agora cita Jeremias 31, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados, que maravilha, irmãos, e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais, não precisa mais de nenhuma oferta
de nenhum sacrifício pelos pecados, porque Jesus já derramou o seu sangue por nós. E aí, irmãos, o autor diz, o que é que está faltando, meus irmãos? Se ele derramou o seu sangue, uma vez por todas, por mim e por você, por que você tem medo? Ou por que ter medo de chegar até a presença do Pai? Por que ter medo de chegar até a presença de Deus? Porque uma coisa é muito comum na vida do crente. Quando o crente peca, Satanás vem logo na sua mente e no seu ouvido e diz o quê? Olha, você não presta, você não vale nada, você não tem que estar buscando a Deus, você não tem que estar pedindo perdão a Deus, saia fora, vá-se embora, lá não é o seu lugar, vá viver no mundo, se suje cada vez mais, saia do meio daquele povo. É isso que o diabo faz. Enquanto que o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, quando nós conhecemos a Cristo, o nosso coração é purificado, Ele derrama o seu sangue por nós, todos os nossos pecados são perdoados, mas nós precisamos crer, irmãos, nessa verdade. Nós precisamos abraçar essa verdade, ao ponto de quando eu cair, de quando eu pecar, eu devo correr para quem? Para Deus. Através de quem? De mim mesmo? Através das minhas obras? Através da minha justiça? Não, através do sangue de Jesus que foi derramado por mim, através do seu sacrifício que é perfeito e que consegue cobrir plenamente todos os meus pecados, a partir do momento que literalmente, se Deus fosse agir dessa forma, Ele olha para mim e não consegue ver pecado nenhum, porque o sangue de Cristo me cobre da cabeça aos pés, tapando tudo aquilo, irmãos, que impede eu chegar à presença do meu Deus, que é plenamente santo e que a sua santidade exige a punição de morte para com o pecado. Por isso que ele aqui, no versículo 19, e eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto da mensagem, é que Cristo nos dá acesso à presença de Deus e à vida. Cristo nos dá acesso à presença de Deus. E ele diz mais, irmãos, ele usa uma palavra aqui que é interessante, que é a palavra intrepidez. E a palavra intrepidez é coragem, ousadia, é você fazer as coisas com ânimo. Ele chama a nossa atenção e diz, olha, meus irmãos, Jesus, Ele derramou o sangue dEle uma vez por toda por vocês. E quando vocês pecam, vocês se afastam dEle, vocês abandonam Ele, vocês abandonam Deus e continuam no pecado. Que história é essa? Não. Se Ele deu a vida por vocês, se Ele derramou o sangue por vocês, então tenham coragem, ousadia e entrem na presença de Deus por meio dEle, porque se vocês fizerem isso, receberão graça e poder de Deus para purificar os vossos corações e santificar as vossas vidas. Veja aí, por favor, verso 19, verso 20 e verso 21. Ele diz, tendo, pois, irmãos, olha aí, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos aqui era aquele lugar onde Deus estava presente de uma maneira muito mais gloriosa e que ninguém poderia entrar, que se entrasse em pecado, morreria. Lembram dos filhos de, me lembrem aí, Arão? Lembram dos filhos de Arão? Que eles chegaram e queimaram fogo estranho na presença de Deus e foram fulminados. Vocês lembram dessa história? Deus disse, ninguém pode chegar à minha presença de qualquer maneira. Ninguém pode chegar à minha presença sem um animal inocente, pelo qual o seu sangue seja derramado, para que essa pessoa seja aceita em minha presença. E no dia da expiação, que acontecia no dia 10 do 7º mês, então o que acontecia? O sumo sacerdote fazia vários sacrifícios por si mesmo, para que ele pudesse entrar nesse lugar santo dos santos com o sangue para aspergir diante da tampa daquela arca, que se chamava de propiciatório, em favor do povo. E o povo ficava lá fora orando e clamando o perdão de Deus. E quando o sacerdote voltava, eles entendiam que Deus tinha perdoado o pecado deles. Mas isso acontecia
todos os anos. Ninguém tinha coragem de entrar naquele lugar de qualquer maneira, ou em qualquer dia, porque morreria. Mas agora o autor de Hebreus está dizendo, nós temos ousadia de entrar agora onde? No Santo dos Santos, no local onde Deus está presente com a sua maior glória. Qualquer crente, qualquer um de nós que tem Jesus Cristo como seu Salvador, pode entrar no Santo dos Santos, porque a sua morte rasgou o véu que separava o homem pecador do Deus Santo. Agora esse homem que é pecador, ele pode estar na presença desse Deus Santo, sem ser consumido pela sua ira, porque Jesus Cristo já pagou pelos seus pecados. E ele, quando entra na presença desse Deus Santo, por meio do sangue de Jesus, ele recebe agora a santidade desse Deus, a glória desse Deus sobre a sua vida, e ele passa a viver a verdadeira vida que Deus tem reservado para ele. Isso aqui, começando aqui, mas se completará na glória. Então, quando Satanás, quando você pecar, e o diabo colocar no teu ouvido, olha, saia, vai embora, a igreja não é o seu lugar, você é um pecador miserável, olha o que você fez, olha o que você pensou, olha as palavras que saíram da sua boca, olha como você tratou a sua esposa, olha como você tratou o seu marido, olha o que você realizou. O que você deve fazer, meu irmão? Você vai permanecer no pecado? Você vai continuar no pecado, se sujando mais ainda? O autor de Hebreus está dizendo não. Nós temos um sumo sacerdote que derramou o seu sangue por nós, então usemos isso em nosso favor, entremos na presença de Deus. Se você abrir aí no capítulo 4 de Hebreus, por favor, capítulo 4, deixe marcado aí em Hebreus 10. Veja aí, por favor, versículo 14 até o 16. Capítulo 4 de Hebreus, verso 14 ao 16. O autor, ele diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, mais uma vez, olha, parece o mesmo texto. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que é que eu tenho para dizer a você nesta noite? Se tua vida estiver um bagaço, se a tua vida estiver um lamaçal, você conhece o Evangelho, a palavra já chegou até você, Cristo já falou ao seu coração, o Espírito Santo já entrou na tua vida, mas você, por vários motivos, tem se afastado de Deus, tem sido influenciado pelo mundo, tem se tornado mundano, carnal, em nome de Jesus. Você tem acesso livre à presença de Deus. Entre na presença de Deus pelo sangue de Cristo, para que você encontre graça dele e a sua vida seja poderosamente transformada por essa graça que emana do trono do nosso Deus, que é santo e que é todo-poderoso para transformar as nossas vidas. É interessante, voltando aí para o capítulo 10, no versículo 19 ainda, na última parte, ele diz que nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, mas nós só podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. O fariseu, quando estava orando e estava, vamos dizer assim, entrando na presença de Deus, ele colocou toda a justiça em si mesmo, porque eu jejuo tantas vezes por semana, porque eu dou o dízimo de tudo, porque eu não sou pecador como esse publicano, eu sou isso, eu sou aquilo, ou seja, a justiça é dele. Mas o publicano, ele dizia, não, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E essa deve ser a nossa postura, de humilhação, de clamar a Deus e dizer, Senhor, eu sou pecador, eu sou um miserável pecador, mas o Senhor me amou, e me amou de tal maneira, que entregou a sua vida em meu favor,
e pelo teu sangue, pelo teu sacrifício na cruz, eu tenho acesso à tua presença. Tantas pessoas valorizam, irmãos, estar na presença de homens poderosos, estar na presença de um governador, estar na presença de um presidente, tirar foto com alguém importante, não é verdade? Nós valorizamos essas coisas, não estou fazendo nenhuma crítica não, mas a gente se sente até lisonjeado. Já pensou? Você está passando, você tem a oportunidade de ser convidado para ir ao gabinete de um prefeito, de um governador, de um presidente. Já pensou tirar uma foto com ele? Isso traz um certo status, isso traz um certo louvor para a sua pessoa. Mas, irmãos, nós temos acesso à presença daquele que é Criador de todas as coisas, que é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo: faça isso, entre, seja ousado, vá à presença dEle. E nós só podemos ir à presença de Deus por meio do sangue de Cristo, ou seja, crendo no sacrifício que foi realizado em nosso favor. Eu sou pecador, e como pecador eu não tenho acesso à presença dEle. O que me espera é a morte, o que me espera é o juízo, mas por meio daquele que morreu por mim, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu posso agora entrar na presença santa do Deus glorioso e receber desse Deus a sua glória, o seu favor, a sua graça, não porque eu mereço, mas por causa daquele que derramou o seu sangue por mim. Versículo 20, ele diz: é pelo novo e vivo caminho. Não é mais aquele caminho antigo do sacerdote que nos representava no Antigo Testamento, que representava o povo de Israel. O caminho agora é novo, porque tudo apontava para ele, para Cristo. E o caminho agora é vivo, porque o que se sacrificou não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, permanece vivo e reina. Está no trono, à destra do próprio Deus. Então, toda vez que o próprio Pai tem o seu Filho ao seu lado com um corpo glorificado, evidentemente, esse corpo representa a obra, o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Então, nós temos um sumo sacerdote que é eterno e que jamais pode falhar. Por isso que no verso 20, ele diz que o caminho é novo, o caminho é vivo, e que Ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua própria carne que foi rasgada, o seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado. No verso 21 diz: e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Aleluia! Eu sei que quando eu peco e quando eu falho, eu tenho um sumo sacerdote, primeiro, que me conhece, que foi tentado e sabe das minhas tentações. Ele não pecou, mas eu peco, porque ele sabe que eu tenho uma natureza pecaminosa, que eu herdo dos meus pais primeiros, de Adão e Eva. Ele me entende, ele me compreende, e o mais, ele me amou e derramou o seu sangue justamente por esses pecados, para que agora eu possa, por meio dele, crendo nele, no que ele fez por mim, ter acesso à sua presença gloriosa, recebendo sim o seu perdão e a sua graça. E aí ele vem para as ordens. Entre na presença de Deus com ousadia, busque essa presença, não fuja do Senhor, não deixe que Satanás coloque na sua mente que para você não tem jeito, que você, desculpa a expressão, é um safado, um sem vergonha, e que não merece buscar o Senhor. Não acredite nisso. Mesmo que você seja tudo isso, saiba que Jesus Cristo, o seu sangue é poderoso para purificar qualquer que sejam os nossos pecados. É isso que o mundo não entende. Está lá o camarada, pintou e bordou, e agora ele foi alcançado pela graça de Deus, e ele pega a Bíblia dele, ele vai para a igreja, ele ora, ele tem uma vida transformada. Se ele foi um prostituto, ele não é mais, ele agora é fiel à esposa, ele tenta educar os seus filhos no caminho do Senhor, tenta aprender como ser um melhor marido, ele vai andando na presença de Deus, e aí vem o mundo e aponta e diz: olha lá, ó, é irmão agora, pintou e bordou e agora diz que é crente, é o santinho. Mas me diga, e não é isso que Deus faz conosco? Ele não purifica o nosso coração, não transforma a nossa vida? Não foi isso que Ele fez com os homens que estão aqui escritos na palavra de Deus? Não foi Ele que pegou um Paulo, que era perseguidor da igreja, que era um assassino,
que era um homem terrível, que humilhava os cristãos, que arrastava os cristãos e transformou no maior dos missionários? Não foi ele que pegou um João, que queria orar para que Deus derramasse fogo no céu e matasse as pessoas daquela cidade de Samaria? Que depois na carta dele ele diz: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Começa a falar sobre o amor, um homem com um coração quebrantado, porque a graça de Deus alcançou o coração dele. Contei uma história aqui para vocês de um dos maiores pistoleiros da Paraíba, um homem que tinha dezenas de mortes nas suas costas, foi preso, muito famoso. Ele foi um dos maiores assassinos. E vocês já ouviram falar em mão branca, né? E eu acho que existiu aqui em Pernambuco também. Era um termo que era usado para policiais que matavam bandidos, né? Naquela época diziam que as delegacias deixavam as celas abertas para que os bandidos que quisessem sair, saíssem. E saía algum? Eles não saíam não, porque eles sabiam que lá fora, mão branca, que era o nome que dava a policiais que matavam, né, bandidos, a policiais que faziam a limpeza. Então em Campina Grande tinha isso. Eu acho que aqui em Pernambuco tinha, e ainda tem, que são os grupos de extermínio, que matavam bandido para fazer a limpeza, né? Então, o que acontece é que esse homem foi preso. Ele era um policial muito famoso, muito corajoso, camarada matador, perigoso, desses camaradas que não tem medo de nada. E foi no presídio que ele foi evangelizado. O Senhor entrou no coração dele e transformou esse homem num pregador do evangelho lá dentro. E se eu não me engano, ele já morreu, mas morreu firme, pregando o evangelho, com uma vida completamente transformada, um testemunho maravilhoso. Se tornou um homem manso. Se tornou um homem manso. É isso que Cristo faz. Ele transforma poderosamente a nossa vida. E o autor de Hebreus aqui, ele diz que nós devemos, irmãos, buscar a presença de Deus, mas devemos tomar algumas atitudes. Veja, a primeira atitude, eu quero ser bem prático aqui. Primeiro, se aproxime de Deus, mas se aproxime com um coração sincero, crendo no que ele fez. E ele diz: tendo um coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele usa uma figura. Ele não está querendo dizer, porque no Antigo Testamento, os sacerdotes, para entrar na presença de Deus, eles tinham todo um ritual. Tá? Isso está em Levítico, e nós não vamos abrir aqui, evidentemente, não é um estudo bíblico, não é esse o nosso propósito, mas em Levítico 16, fala sobre todo o processo cerimonial que os sacerdotes tinham que fazer, ou o sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus. E o autor aos Hebreus, ele pega essa figura e diz: olha, se aproxime de Deus. Como é que nós nos aproximamos de Deus, irmãos? Através da oração, através da fé no nosso coração, na obra que Cristo fez por nós. E ele diz o seguinte: aproxime-se de Deus com plena certeza no seu coração, ou seja, crendo no que Jesus Cristo realizou por você, na obra que ele fez da cruz. Creia no sacrifício de Jesus pela sua vida. João, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz que nós somos pecadores, e ele diz: se pecardes, confessai os vossos pecados. Como é que diz o texto? Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça. Não há, irmãos, coisa pior na vida do crente do que o pecado. O que entristece crente é pecado. A tribulação nos entristece, mas o pecado é capaz de destruir a alegria do nosso coração, se verdadeiramente nós somos crentes. Porque a nossa consciência, como eu trabalhei ontem com os jovens, ela nos machuca. Agora, se o crente continua no pecado deliberadamente, a sua consciência ela é endurecida, ela é cauterizada. E aquilo que ele considerava como pecado, ele passa a considerar como algo normal. E aí ele já caiu naquilo que a Bíblia chama de a prática da iniquidade. Ele já se tornou iníquo. E é onde o autor de Hebreus vai falar aqui na segunda parte do texto. Mas adiantando, aproxime-se de Deus, mas aproxime-se com um coração cheio de fé, crendo na obra de Cristo e com um coração purificado, ou seja, com um desejo de ser santificado, de que Deus transforme seu coração, de que mude aquilo que precisa ser mudado. Qual de nós não tem pecado?
Qual de nós aqui não pecou hoje? No pensamento, nas palavras, nas ações? Nós precisamos pensar e refletir sobre isso e recorrer a Cristo, recorrer a Deus, para que Ele possa transformar o nosso coração. A segunda coisa, ele diz, no verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que o autor está dizendo é que na sua jornada e na minha jornada, nós seremos tentados a abandonar a fé. As tribulações, as lutas, os problemas vêm e nós seremos tentados a abandonar a fé, a abandonar a igreja, a abandonar a comunhão dos irmãos, a abandonar a simplicidade da fé que nós recebemos quando nascemos de novo, a ingenuidade, a pureza no coração. As lutas vêm, as dificuldades vêm, as tribulações, o sofrimento, a perda de entes queridos, os problemas entre irmãos, os problemas na igreja, e muitas vezes você é levado o quê? A desanimar, a abandonar a fé e a querer ficar sozinho, a não querer saber mais de igreja, a não querer saber mais de comunhão, a ficar na sua casa, não estou mais nem aí, vou seguir a minha vida, e aí é onde está o perigo. E o autor de Hebreus, ele está dizendo aqui justamente que nós devemos evitar isso. Guarde no seu coração, firme, a confissão da esperança. Que confissão é essa? De que Jesus Cristo é o teu Salvador e de que a tua salvação está segura nele até o fim, de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele me prometeu a vida eterna e eu estou seguro nisso. Custe o que custar, eu não abandonarei a confiança e a esperança que eu tenho no meu Salvador. Veja o que diz, irmãos, em Hebreus, capítulo 2, verso 10. O próprio autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 10. Ele diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação. Veja o capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Sabe o que é que o autor de Hebreus está dizendo? Volta para Hebreus 10. Ele está dizendo, vocês estão sofrendo? Vocês estão passando por dificuldades? Olhe para Jesus. Veja o que ele passou por vocês. Veja o sofrimento que ele teve que sofrer por minha causa e por sua causa. Então, se você está sofrendo e enfrentando dificuldades, você vai abandonar a sua confissão, a sua fé? Olhe para Ele, Ele que é o autor e consumador da sua fé, olhe para o que Ele já fez, tome Ele como exemplo e continue firme e caminhando pela fé nele, porque todas as promessas que Ele fez a mim e que Ele fez a você, elas vão se cumprir. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Então, primeiro, nós devemos buscar a presença de Deus, porque o caminho foi aberto, foi escancarado pela obra de Cristo. Devemos buscar essa presença, nos aproximando com um coração cheio de fé e buscando santidade, pureza, vinda desse trono maravilhoso de Deus. Segundo, nós devemos guardar a nossa esperança, a nossa confissão que foi feita um dia. Eu creio, Jesus, que em Ti eu tenho a vida eterna. Eu creio que Tu és o meu Salvador. Eu creio que Tuas promessas vão se cumprir na minha vida. Que o Senhor é meu Salvador e que nada vai me separar do Senhor. Ele é fiel. Continue firme. Não desista. Não abandone. A terceira coisa que Ele nos ensina está no versículo 24. E Ele diz, consideremo-nos também uns aos outros. Cada um de nós somos importantes. Cada um de nós que estamos no corpo de Cristo, somos importantes uns para os outros. Eu sei que pode ser que eu faça alguma coisa que magoe seu coração e que você passe um tempo chateado comigo,
Eu sei que você pode cometer alguma coisa contra mim, que pode me magoar e eu ficar chateado com você. Mas entenda uma coisa, o que o autor está dizendo. Você é um crente e eu sou um crente. Você é uma ovelha de Cristo e eu sou uma ovelha de Cristo. Então ele diz, considere o seu irmão e considere a sua irmã. Consideremos-nos uns aos outros. E ele diz mais, para nos estimularmos no amor e as boas obras. É difícil, irmãos. Lidar com pessoas é muito difícil. Cada um tem sua história de vida, cada um tem seus problemas, cada um tem seu temperamento, cada um tem seus gostos, cada um quer de um jeito, outro quer de outro. É difícil viver em conjunto, viver em comunhão. Se é difícil viver numa família com 3, 4 pessoas, você imagina numa igreja, na família cristã. Tem hora que alguma coisa, um olhar diferente, uma palavra diferente, ou um irmão que passou por mim, não me viu, ou talvez não falou comigo direito, e eu me chateei com aquilo porque eu não estou bem. Ou de repente o irmão me deu uma palavra dura, o irmão não estava bem, eu fui falar, e o irmão me deu uma resposta grosseira. Isso pode acontecer no meio da igreja, no meio da comunhão do povo de Deus, isso acontece. Por isso que o autor diz, olha, considerem-se uns aos outros e aprendam a estimular uns aos outros no amor e nas boas obras. Ou seja, sirva o outro, se propõe a servir, mesmo que você tenha uma posição maior do que o teu irmão, em qualquer área que for, esteja ali para servir. Sirva o seu irmão. Esteja ali para dizer o que eu posso fazer por você. Sirva. Mesmo que não haja humildade, talvez no seu irmão. Deus está trabalhando na vida dele. Sirva-o. Mesmo que seu irmão não considere você, sirva-o. Foi isso que Cristo fez. Foi isso que Cristo nos deu o exemplo. Agora isso acontece da noite para o dia? Não. Busquemos a presença de Deus para que Ele vá gerando isso em nós. Consideremos-nos também uns aos outros. E aqui é interessante, viu, irmãos? Parece que alguns crentes nessa época, aqui aos Hebreus, eles estavam vacilando em receber ou em servir na congregação. Estavam querendo apenas, parece que, receber da congregação sem servir a congregação. E alguns deles, por causa disso, devem ter abandonado a comunhão da igreja. Por isso que o autor aos Hebreus, no verso 25, ele encerra essa primeira parte dizendo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Veja, os desigrejados já existiam naquela época. É um movimento que tem crescido hoje, mas naquela época já existia. E o autor aos Hebreus está dizendo, olha, está difícil, é difícil considerar o seu irmão, é difícil estimular ele a amar e você mesmo ser estimulado a amar e a fazer as boas obras. Não deixe de congregar, porque vai ser pior ainda. Quando nós deixamos de congregar, irmãos, nós nos tornamos muito mais suscetíveis ao leão que está ao nosso derredor, que está ao derredor do aprisco, para tragar as ovelhas. Não deixe de congregar, porque é numa igreja local, onde tem pessoas cheias de falhas, inclusive você e eu, que o Senhor vai nos ensinar a aprendermos uns com os outros e a crescermos naquelas áreas que nós precisamos crescer. Por isso que ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que Jesus está voltando, que o dia se aproxima. Sabe por quê? Porque se você deixar de se congregar, você vai ser influenciado pelo mundo muito mais facilmente. Você não vai ter pessoas na pregação te exortando, no estudo te ensinando. Ah não, mas eu posso estudar a Bíblia sozinha na minha casa. Eu posso ouvir uma pregação no YouTube, sei lá, eu posso ouvir uma pregação no Facebook, eu posso ouvir uma pregação na internet, eu posso entrar online em alguma igreja aí que tem esse sistema. Não é a mesma coisa. Nós precisamos olhar um no olho do outro, ver a cara feia do outro, o outro ver a sua cara feia, lidar com isso, lidar com essas dificuldades, perceber o irmão, ouvir a voz do irmão, saber as suas necessidades, tentar se aproximar, se humilhar diante dele,
É isso que nós precisamos, nós somos ovelhas, e as ovelhas precisam estar juntas. A ovelha não consegue sobreviver sozinha, irmãos. Então, estejamos juntos, por mais difícil que seja. Me lembro de uma historinha que um colega meu, pastor, ele disse, eu já falei isso para vocês. Quando a gente fala da Arca de Noé, a gente pensa que foi fácil para Noé, né? Eu digo isso para vocês sempre. Você imagina aquela quantidade de animal dentro daquela arca. Vocês acham que os animais na arca não fizeram cocô, não? Nem xixi? Passaram o tempo todinho naquela chuva, naquela arca, boiando naquela água, tudo sem fazer cocô e xixi? Vocês acham que era cheiroso dentro daquela arca toda fechada? Ou vocês acham que Noé não tinha que limpar o cocô daqueles animais, cuidar daqueles animais com a sua família, jogar aquilo fora, tentar cuidar daquele ambiente que deveria ser fétido, né? Terrível em alguns momentos? Parece-me que na igreja, em alguns momentos, também fede a cocô. Essa é a realidade. Em alguns momentos vai ter mau cheiro, a situação vai ser difícil. Mas a pergunta é melhor estar dentro da arca ou fora dela? Não, eu não estou dizendo aqui que a igreja salva. Quem salva é Cristo. Mas o verdadeiro salvo, ele precisa estar em comunhão com o rebanho, senão ele vai morrer aos poucos. Senão ele não vai poder servir como ele deveria servir. Deus não vai poder usá-lo como ele deveria ser usado. Porque é no meio desse povo difícil, na arca, que ele serve ali. Serve um ao outro, para que nós possamos chegar ao destino final e glorificarmos a Deus em nossas vidas. E eu encerro com a segunda parte, apenas com um ponto, dizendo que a prática intencional do pecado nos conduz à ira de Deus e à morte. Enquanto que a busca da presença de Deus, por meio de Cristo, nos conduz à vida, o autor vai dizer aqui no versículo 26, até o versículo 31, que a prática deliberada do pecado, para quem conhece o Evangelho, conduz à morte, conduz à ira de Deus, conduz ao fogo eterno. Leia comigo, eu vou encerrar apenas pontuando rapidamente isso. Porque, veja bem, porque é explicativo, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Está se fundando várias igrejas de homossexuais hoje. Várias. Está se fundando igreja para todo tipo de gente que quer continuar no pecado. Pessoas que conheceram a Bíblia, mas que não creem na Bíblia e que não querem viver conforme a vontade de Deus. Aí se criou agora, no Rio de Janeiro, uma catedral gay. Aí nessa catedral começa da liderança até aos membros. Todo mundo é gay. Todo mundo aprova. Não estou dizendo que a gente tem que excluir os gays. Nós temos que amá-los, nós temos que pregar o Evangelho para eles e alcançá-los. Mas se eles conhecerem a Cristo e terem um coração purificado, eles vão abandonar a homossexualidade. Assim como o hétero, que é adúltero, ele vai abandonar o adultério. Então, o homem que conhece a Cristo, ele passa a ser uma nova o quê? Criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, meus irmãos, está se criando igreja de todo jeito para satisfazer a vontade pecaminosa do homem. E nós estamos vendo que isso é uma obra maligna, é uma obra de Satanás auxiliando a própria natureza pecaminosa dos homens que conhecem a Bíblia, mas que não tiveram verdadeiramente uma experiência de novo nascimento com Cristo. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Aquele que conheceu o Evangelho, mas que quer viver deliberadamente no pecado, e aqui ele está chamando a atenção ao Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, se o camarada pecasse não intencionalmente, ele recebia o perdão. Mas se ele pecasse intencionalmente, e isso fosse provado através de 2 ou 3 testemunhas, ele era apedrejado, ele era morto. Então o autor dos Hebreus, ele traz isso para o seu exemplo, para a sua exortação, e diz: o que é que se espera para alguém que conhece Cristo,
conhece o Evangelho, está conhecendo a revelação da palavra, que Cristo fez por ele, morreu pelos seus pecados, e ele quer viver deliberadamente no pecado. O que é que resta para um homem desse? Ele vai dizer aqui, no verso 27, o que resta para ele é uma certa expectação horrível, ele diz horrível, de juízo e fogo vingador. E aí, prestes a consumir os adversários. E aí ele cita o Antigo Testamento quando ele diz, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, aqui ele está fazendo uma citação de Deuteronômio 17. E aí ele diz no verso 29, ele faz um contraste de quanto mais severo. Veja, se rejeitar a lei de Moisés e tiver 2 ou 3 testemunhas, o camarada morria, ele diz de quanto mais severo castigo julgais vós. É uma pergunta, será considerado digno aquele que calcou? A palavra calcou no original indica pisar. Aquele que pisa, que despreza o Filho de Deus. O título mais alto de Cristo que é usado na Bíblia é esse, o Filho de Deus. E profanou, ou seja, ele profanou, ele desprezou o sangue que ele derramou, o sangue da nova aliança, com o qual foi santificado, e ele ultrajou o Espírito da graça, porque veja, a obra ela é trinitária. Deus ele envia o seu Filho derrama o seu sangue e ressuscita, sobe para o céu, envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos convence de pecado, derrama a graça que vem por meio da obra de Cristo em nosso coração. E aí ele cita o Cântico de Moisés, que está em Deuteronômio 32, no verso 36. E ele diz, sabe o que acontece? Está aqui, o próprio Deus diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E uma coisa é certa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, nesta noite, o meu desejo é que cada um de nós possa naquele dia estar gozando das maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. O meu desejo é que nenhum de vocês que tem ouvido a palavra de Deus domingo após domingo, semana após semana, venha ser um desses que calcou aos pés o Filho de Deus. O que é viver deliberadamente no pecado? O pastor deu um exemplo claro. É você estar ouvindo a pregação do Evangelho. É você conhecer já a mensagem do Evangelho que Cristo fez por você. E viver uma vida que não está nem aí para Ele. Que não tem temor dEle. Que faz o que você quer. Que não está nem aí para o que a palavra diz. O que importa é a sua vontade e não a vontade dEle. E vive deliberadamente no pecado, como se nada fosse acontecer, como se no final de tudo fosse dar certo, você dissesse uma frasezinha, Senhor me perdoa, e tudo estava resolvido. O chamado de Deus para nós é para que nós estejamos em sua presença e busquemos dia após dia, porque somos pecadores, a sua graça para sermos santificados por ela, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. E eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, que precisa de Jesus Cristo como teu Salvador. O dia é hoje. Se a palavra foi pregada a você, e você ainda vive no pecado, o dia é hoje. Você deve se arrepender dos seus pecados. Pedir perdão. Ah, pastor, mas eu não tenho forças. Ele te dá forças. Coloque sua vida diante dele. Peça ajuda a ele. Creia nele. Se aproxime de Deus pelo sangue de Jesus que foi derramado e diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Salve a minha vida. Transforme meu coração. Eu quero ser essa nova criatura. Sim, com pecados, com falhas, mas eu quero andar na tua presença. Me ajude. Eu quero aprender a tua palavra. Eu quero crescer com irmãos que são mais maduros do que eu, que vão me ajudar. Eu quero estar junto na igreja. Quero viver para ti. O dia é hoje. Você não sabe o dia de amanhã.
O dia é hoje. O dia para você é hoje. Porque se você partir sem Cristo, você estará perdido eternamente. Você vai cair nas mãos de um Deus vivo, que é fogo consumidor, que é um juiz reto e que irá julgar plenamente o seu pecado. E se Cristo não morreu pelos seus pecados, imagine quem é que vai morrer por eles. Será você mesmo. Se Cristo não pagou por você, é você que vai pagar pelos seus pecados. Se Cristo não pagou por mim e eu não creio na sua obra, sou eu que vou pagar por eles. E o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é dado a você e a mim de graça. Basta que você creia com o seu coração e confesse com a sua boca. E esta é a oportunidade. Se você não tiver coragem de fazer isso diante de muitas pessoas, porque você tem vergonha, tenha coragem de fazer isso diante de Deus. Faça a sua oração. E no final do culto você pode me procurar e dizer: olha, pastor, nesta noite eu tomei a minha decisão. O Senhor falou ao meu coração e eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Eu quero viver para Ele. Vai ser difícil. Vão ser lutas, vão ser batalhas, mas uma coisa é certa: você vencerá. Não é fácil para ninguém, mas você vencerá, porque Ele te dará a vitória. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela venha produzir frutos em nossos corações. E eu quero te pedir, ó Pai, por cada irmão e irmã da nossa igreja. Nós precisamos uns dos outros. Ajuda-nos a ajudarmos uns aos outros e a contribuirmos com o crescimento uns dos outros. Perdoa nosso orgulho, perdoa nossa, ó Pai, muitas vezes fraqueza, e nos ajuda a crescer em Tua presença. Em nome de Jesus. Abençoe as crianças, abençoe as pessoas que nos visitam, abençoe as famílias, abençoe os cultos que nós teremos para os casais a partir do mês de fevereiro, na última semana, e abençoa, Senhor, nossas vidas em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tudo e te louvamos. Amém.